Boa tarde, amados e amadas. Aqui o irmão Alfonso Núñez e estou continuando com a série que começamos a semana passada, o domingo passado. Hoje é 25 de março de 2025. A série titulada O Juízo Chegou. Este é o segundo vídeo e vai ser postado, publicado no canal. O fim está próximo. Maldade em Israel na lista de reprodução, chamada também O Juízo Chegou. O primeiro vídeo foi O Juízo Chegou para Paulo Júnior, Aliança do Calvário, Defesa do Evangelho, Paul Washer e outros. E este é o segundo vídeo e o título deste vídeo vai ser um ensino e também uma espécie de repreensão para todos nós e se chama A Covardia Infernal. Amados e amadas, o que estamos vendo nestes dias é um espetáculo de covardia, infelizmente. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre falou a verdade sem temor nenhum. Ele nos ensinou a falar a verdade em amor. Ele nos ensinou que nós devemos ser verazes em todo. Infelizmente, a mentira está abundando, a covardia está abundando, como nos tempos de Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículo 3 diz: eles curvam suas línguas para a mentira, mas não são valentes para a verdade na terra. Estamos nos tempos de apostasia, igual que em Jeremias, igual que nos tempos de Ezequiel, onde a maioria das pessoas buscam sua própria glória e não buscam a glória de Cristo, do Evangelho de Cristo, e manifestam infelizmente uma covardia. Amados, este vídeo é muito importante. Eu vou falar coisas sérias, muito temíveis, que tenho escutado já desde o primeiro vídeo que fiz quase 2 semanas atrás, advertindo da queda do Paulo Júnior. Várias pessoas, membros e ex-membros da Igreja Aliança do Calvário, têm se comunicado comigo, têm confirmado pecados horríveis na vida do Paulo Júnior e também pecados que a liderança da Aliança do Calvário, estou falando de pastores e líderes, sabiam dele e não repreenderam, não fizeram nada para acabar com esses pecados. Infelizmente a queda, obviamente, vem depois do orgulho, e isto que está acontecendo. Muitos de vocês estão pedindo provas. Amados, provas são silêncio nas redes sociais, desconectam os comentários nos canais de Instagram, YouTube. Comentários, busquem os comentários, amados, que estão pondo até nossos vídeos. Tem um canal que se chama Michel, Filhos de Deus. O irmão Michel também está postando nossos vídeos. Estamos sempre juntos na obra de Deus. Infelizmente, amados, esses comentários são horríveis. São muito mais terríveis os pecados de Paulo Júnior que podemos ainda falar aqui, porque até poderíamos ser acusados de muitas coisas. Amados, o fato é que a covardia do povo de Deus, amados, talvez de vocês, pastores da Igreja Aliança do Calvário, liderança, e amados, infelizmente essa covardia chegou a tal ponto que neste tempo viemos a descobrir tamanhas abominações contra o reino de Deus, contra o Evangelho de Cristo verdadeiro e contra membros também dessa Igreja Aliança do Calvário. Amados, se estão vendo os vídeos, todos aqueles que foram afetados diretamente pelas abominações terríveis e pecados terríveis do irmão Paulo Júnior, ou do pastor Paulo Júnior, já não sei se chamar o irmão, pelas coisas que já sei que ele cometeu. E a liderança da Aliança do Calvário sabia de algumas coisas terríveis, como opressão, orgulho, como maltrato aos membros, e não fizeram nada. Estamos orando por todos aqueles pequenininhos que foram maltratados, que foram tratados como nada, e agora mesmo estão sendo afetados, ou por muitos anos já, dos pecados abomináveis de Paulo Júnior e a cumplicidade dos pastores e líderes da Igreja Aliança do Calvário. Vou ler um texto em Salmo 12 e vou pôr um contexto, amado, sobre o que é apostasia, os tempos de apostasia, como se vê no mundo. E segundo a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, estamos na apostasia. O amor de muitos se esfriou. Achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar? Salmos 12, salva, Senhor, porque o homem piedoso cessa.
porque os fiéis falham entre os filhos dos homens, falam de vaidade cada um com seu vizinho, eles falam com lábios lisonjeiros e com um coração duplo. Versículo 3, Salmo 12:3. O Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Um lisonjeiro é aquele que nunca vai repreender ninguém, que nunca vai falar a verdade para que a pessoa que está pecando deixe de pecar. E muitos de vocês, amados, têm sido lisonjeiros. Muitos, infelizmente. Quem disse, com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo suspirar dos necessitados. Olha o coração de Deus, amados. Deus vê e viu o coração dos pobres, dos necessitados, aqueles que foram maltratados pelos ministérios da Aliança do Calvário, de Paulo Júnior, pobres e necessitados. Diz o Senhor aqui, o Senhor diz: me levantarei agora, diz o Senhor, eu porei em segurança daquele que se incha para ele. O Senhor está trazendo vingança e está fazendo o que muitos não fizeram, está repreendendo com a verdade. Cristo em nós, esperança da glória. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, desta geração perversa, covarde, adúltera, que estamos vivendo. Nos preservarás para sempre. Os perversos, versículo 8. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Isso se cumpre na vida de Paulo Júnior, de Paul Washer, etc., Steve Lawson, etc. Os homens mais vis são exaltados. Amados, a geração de covardes é uma geração que não pode falar a verdade, que treme diante dos homens e não teme a Deus. Mateus 10:28. Não temais aqueles que podem matar o corpo e nada mais pode fazer, mas vem temer aquele que pode destruir seu corpo e sua alma no inferno. A ele deves temer. O Senhor ensinou para nós temer ele. Isaías 8:13. Ao Senhor, a ele deves temor e deves terror. Amados, Isaías 66, versículo 2. O Senhor olha a quem? Aquele que é quebrantado e pobre e humilde de espírito, e que treme a sua palavra. Vocês tremem, amados? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. Vocês odeiam o mal. Vocês odeiam o orgulho. Vocês odeiam o maltrato. Vocês odeiam o que os pastores encobrem de vocês. Aliança do Calvário, defesa do Evangelho por meses, estão cobrindo algo terrível, pecados horríveis de Paulo Júnior. E até agora não manifestaram nada. Agora somente soltaram ontem uma mensagem em Instagram da conferência. Qual é a razão que eles dão? Não, que os pregadores não vão vir, e outro porque estão reorganizando o time, a liderança da defesa do Evangelho. Continuam mentindo. A principal razão é porque o ídolo caiu. O irmão Paulo Júnior caiu dos seus pecados e não querem confessar. Mas o pior que tem um nome não é pecar. Todos temos pecado e vamos pecar talvez todos os dias, mas o pior é não se arrepender. 1 João 1:9. Aquele que confessa seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e limpar de toda maldade. O pior é não confessar. Houve um nome, Josué, capítulo 7. O líder de Israel que encontrou um pecador no acampamento, Acã. Esse homem não queria confessar. E Josué foi e falou: tu és, dai glória a Deus e confessa teu pecado. E Acã confessou e foi morto. Amados, o evangelho do reino de Deus, o evangelho eterno, Apocalipse 14:6. Esse evangelho que o anjo proclama, versículo 7, Apocalipse 14:7. Qual é a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo tem chegado. Amados, a hora do juízo da Aliança do Calvário chegou. De defesa do Evangelho chegou. De Paul Washer chegou. De Paulo Júnior chegou. E de todos aqueles soberbios e covardes que não se levantam como se levantou Davi, aos que desafiaram o exército e ao nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17 nos conta claramente como o povo de Israel estava desviado, como aqui, Salmo 12, já não tinha piedosos, liderados por um rei reprovado.
E Golias se levanta, desafia os esquadrões, os exércitos de Deus, e ninguém se levanta, mas Deus, o Espírito Santo, através de um jovem, Davi, desafiou Golias e matou Golias, porque o Espírito de Deus estava nele, e matou a maldade. Quem mais se levantou nesse tempo? E neste tempo, quem vai se levantar, amados? Será você que foi, amado, amada? Realmente, vou continuar orando por vocês. Todos aqueles que foram maltratados terrivelmente pelo irmão Paulo Júnior, e que os líderes, pastores de agora, que estão calando covardemente, sabiam também e não fizeram nada para repreender e retirar a um pastor como Paulo Júnior, que foi violento, orgulhoso, maltratador das ovelhas de Cristo. Você vai se levantar, amado. A palavra de Deus nos diz em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, amor e domínio próprio. Temor a Deus primeiro. Temer a Deus e dar-lhe glória, amados. Por favor, levantem-se. Vocês. Deem as provas dos escândalos, dos pecados, e falem para os pastores. Pastores, divulguem. Não é um comunicado, uma folhinha de defesa do Evangelho. Não, façam vídeos. Expliquem os pecados, confessem diante de Deus, como Josué fez confessar a Acã, um traidor de Israel. Assim como Paulo Júnior e a liderança de Aliança do Calvário têm sido traidores contra a mensagem e o poder do Evangelho, que ocultando pecados, dando glória mais à criatura que a Deus, que seja bendito para sempre. Amados, o temor de Deus é aborrecer o mal. Estes homens não têm aborrecido o mal. Não tem se levantado pelos pobres e necessitados. Não tem se levantado por aqueles que foram afetados, maltratados. Os filhos de Deus e as ovelhinhas de Cristo que foram maltratadas, que já se comunicaram comigo e me deram testemunho das maldades, que essas mesmas maldades estão sendo testemunhadas por comentários escritos nos vídeos que estamos publicando. Talvez faça, não sei, talvez não, vou esperar o que vai acontecer. Mas eu rogo, por favor, em nome de Jesus Cristo, todos vocês que foram maltratados, levantem-se. Se vocês são de Cristo, Cristo em vocês tem o poder para se levantar. Salmo 24 diz que o Senhor Jesus Cristo é forte e valente. Outras traduções é forte e poderoso. A tradução em espanhol é forte e valente. Ele é valeroso. Amados, exemplos de repreensão de pecados públicos, como muitos nos criticam. Onde se repreendeu publicamente as pessoas? Davi, um nome segundo o coração de Deus. Leiam 2 de Samuel, capítulo 12. Quando Natã chega para ele e fala: és tu esse homem? E fala: tu desprezaste o mandamento de Deus, tu mataste a Urias, e tu adulteraste com a mulher de Urias, e publicamente vai ser sabido. Tu fizeste em secreto, mas isto será publicado publicamente. E amados, isso foi causa de blasfêmia ao nome de Deus, mas foi publicado. Até agora nós sabemos o pecado do rei Davi, um homem mais piedoso que todos nós juntos. Todos. Por meio da sua linhagem, descendência, nasceu o filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Outro exemplo, Salomão, um homem que chamaram Jedidias, 2 Samuel, capítulo 12. Leiam. Quando nasceu, ia nascer Salomão, seu nome ia ser Salomão Pacífico. E Jedidias, que é amado por Deus. Amou a Deus, fez todo um homem de sabedoria. O que ele fez? 1 de Reis, capítulo 11, leiam. Amou a esposas estrangeiras. Seu coração se desviou e fez ídolos. Moloque, queimos, reis, que digo, ídolos dos povos inimigos de Deus. Amados, isso fez, e nós sabemos porque a Bíblia nos conta esses pecados. Agora, por que nos criticam quando nós publicamos isto publicamente? Não, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, 19 e 20, contra um ancião não aceita essa acusação, senão por 2 ou 3 testemunhos. São centenas de testemunhos. Ao que pecar, repreende-o publicamente, ou diante de todos, para que todos temam.
Temamos a Deus e demos-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E vai ser muito mais, amados. Por favor, parem de ser covardes. Aqueles que estão medrosos, saibam, a covardia é o primeiro pecado mencionado no Apocalipse 21:8. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, feiticeiros, homicidas e a todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a morte segunda. Imaginem, a covardia está no primeiro na lista dos pecados em Apocalipse 21:8, que é a condenação no lago que arde com fogo e enxofre. Por favor, levantem-se. Vayam aos pastores de Aliança do Calvário, vayam e repreendam eles pelas suas covardias. Repreendam o pastor Cunha, o pastor Santa Terra, a liderança que está lá, os presbíteros, repreendam eles duramente e que eles sentam suas desgraças. Falem, por que vocês não são como Natã? Por que vocês não agem como o Senhor Jesus Cristo? Que a Bíblia diz em Mateus 22:16, que foram os discípulos dos fariseus, os discípulos dos herodianos, disseram: Senhor, sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade e não te cuidas de ninguém. Não importava com ninguém, o Senhor Jesus Cristo declarava justiça e juízo, porque Ele queria honrar a seu Pai mais que tudo, porque a fama, a glória, a reputação, formosura e nome eterno de Jesus Cristo está em jogo. E aquele que é de Cristo vai cuidar somente o nome de Cristo, não nomes de homens caídos. Se preparem, amados. Nós não somos covardes. Que nos acusam de não pregar o Evangelho, teriam que ter vergonha de falar isso. Olhem para nossos canais. Orem para o canal do irmão Michel. Olhem para nossos canais. O fim está próximo. Michel, Filhos de Deus. Pregamos nas ruas, que a maioria de vocês não fazem. Levantamos nossas vozes nas ruas. Clamamos para que todos venham a Cristo. E repreendemos o pecado publicamente nas ruas. E vocês estão da parte do pecado. Amados, é terrível ser um covarde diante de Deus. É um pecado condenatório. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Salmos 60, versículo 4. Tu deste uma bandeira, Senhor, uma bandeira, para que os que te temem a Deus, não aos homens, para que a levantem e a despleguem por causa da verdade. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está do meu lado, não temerei o que o meu homem possa me fazer. O que vocês temem, amados? Não é o Senhor da glória a quem devemos temer e dar glória? Não é aos homens, é a Deus, é a Cristo Jesus, que tem poder para enviar-nos ao inferno se nós somos fiéis a Ele. Isaías 29, felizmente, este povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim, porque o temor de Deus, diz em Isaías 29, é somente ensinado por doutrinas de homens. Temor aos homens. Afastem-se. Persuadam aos líderes, pastores de Aliança do Calvário, a deixarem de ser covardes. Porque se continuam com essa covardia, demonstrando que mais honram aos homens que a Deus, vão perecer. Outra coisa, eles dizem, mas agora vamos dedicar a igreja. Membros, ex-membros me disseram que tem mais de 300 membros na igreja. E falam, agora não vamos falar com a mídia, com as redes sociais. Por isso que todos vocês estão perguntando o que está acontecendo com Paulo Júnior. E eles não se importam por talvez milhões de pessoas, ou centos de milhares de pessoas que assistiam os cultos para escutar a Paulo Júnior, que seguiam e seguem o Ministério de Defesa Evangélica da Aliança do Calvário, Paulo Júnior, que se perguntam onde está Paulo Júnior, que literalmente estão e estiveram doando dinheiro, porque vocês sabem, eles põem o QR Code e a conta bancária. E agora sim não se preocupam por essa igreja que está no Brasil inteiro, talvez em casas, cidades, e não fazem nada, não falam nada, silêncio absoluto. Que tipo de covardia, pastor Cunha? Que tipo de covardia, pastor Santa Terra? Que tipo de covardia, Tiago, presbítero?
Que tipo de covardia, diáconos, membros, a mesma covardia que fizeram quando fui no 2021 e me agrediram na porta da igreja. Covardia! E não somente a mim, eu sou formado na palavra de Deus, eu já fui agredido muitas vezes pelo Evangelho. Mas cadê as ovelhinhas, os pequenininhos, os pobres, os necessitados da terra? Aqueles que foram agredidos, aqueles que foram rejeitados, expulsados da igreja talvez injustamente. Todas as mentiras de Paulo Júnior. Cadê? Vocês vão confessar? E os membros da igreja vão ficar calados sabendo isto? Levantem-se! Se são bíblicos, se são filhos do rei, não temam. Não sejam covardes, por favor. E temam a Cristo. Estas semanas, que passaram quase 2 semanas, recebemos muitas comunicações. Pessoas preocupadas, pessoas aflitas. Pessoas que já nos deram testemunhos. E eu acredito que vão estar dispostas a falar depois, se esses pastores não falam. Eu acredito que Deus vai levantar, porque aqui diz, Salmo 12, eu me levantarei. Como Deus se levanta? Através de servos e servas. Através de vocês, através de mim, através de homens e mulheres de Deus que não temem aos homens, mas temem a Deus e querem honrar a Deus. E amados, o que temos visto estes meses, porque já são meses que isso se sabe da queda do Paulo Júnior, dos pecados horríveis. Até agora guardam silêncio. Os pequenininhos, isso vai para vocês. Por favor, não temam. Se vocês estão com Deus, Salmo 40, 17. Escutem, Salmo 40, 17 ou 18, se não me engano. Ainda eu, pobre e necessitado, o Senhor pensará em mim. Senhor meu, não demores. Façam isso o clamor do seu coração. Salmo 40, 17. Ainda que pequeno, que pobre e necessitado, o Senhor pensará em mim. Está pensando em você, se você é filho de Deus. E não somente está pensando, senão Ele quer que você se levante em nome de Jesus Cristo. Levante a bandeira da verdade e seja um verdadeiro defensor do Evangelho. Não como uma farsa, mentira, da falsa defesa do Evangelho. Assim que, amados, sejam valentes. Esta geração se acostumou a lisonjas, como diz aqui em Salmo 12. Lisonjas, lisonjas. Pregador celebridade, pregador exaltado. Os homens mais vil são exaltados. O único que deve ser exaltado é Jesus Cristo. Está de acordo? Quem diz amém? Assim como falo, prego na rua. Quem diz amém? A maioria não diz amém. A palavra de Deus. Vocês dizem amém? Vocês estão dispostos a deixar seus ídolos e a confiar somente em Jesus Cristo? Vocês estão dispostos a realmente se levantar como filhos de Deus, cheios de temor de Deus, cheios de poder de Deus, para confessar, denunciar os pecados que não podem manter em silêncio. Provérbios 28, 13, de novo. Aquele que oculta seus pecados não prosperará, mas aquele que confessar e se apartar, aquele alcançará misericórdia. Isso é tudo para falar neste vídeo curto, amados. Se querem mais falar comigo, liguem para nós, escrevam para nós, nosso contato sempre está disponível. Mas por favor, meditem isto. Levantem-se, porque Jesus Cristo não é covarde, nunca foi covarde. Ele foi valerosamente à cruz do Calvário, sangrou, foi cuspido, batido, quebrantado, moído por nós, crucificado por nós. Valentemente Ele foi na cruz. O mínimo que você pode fazer é se levantar pela justiça. Se levantar para o Filho de Deus em contra dos pecados ocultos, escondidos, que já me falaram que a liderança da Aliança do Calvário quer passar pano. Tomara que não sejam umas simples folhas de comunicado, tomara que vejamos daqui a uma semana, como falaram que vai ser, parece o comunicado daqui a uma semana, chorem, se quebrantem, confessem as abominações de Paulo Júnior e suas próprias abominações que por anos ocultaram os pastores de Aliança do Calvário. Amados, eu não quero a condenação de ninguém, eu quero a salvação de todos. E por isso que estes vídeos são necessários, para vocês mesmos se levantarem e não nos insultarem. Realmente não nos afeta seus insultos.
Nós estamos com Deus, não temeremos o que Deus ou o que o homem nos pode fazer. Não, Salmo 118, 6. Até porque temos o coração de Cristo em nós, que é o mesmo coração de Davi, que desafiou a Golias, matou Golias e acabou. Serão assim? Entenderão que o juízo, a repreensão pública é necessária. E que não que, por que denuncias publicamente? Não. Sejam convertidos aqueles que ainda duvidam. E aqueles justos, pequenininhos, que estão realmente com a palavra de Deus. Vamos a trabalhar juntos. Como Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 12, se vê que os homens chegaram todos para Davi, de todas as tribos de Israel. E eles estavam esforçados e valentes, a todas as tribos, para fazer Davi rei. Diz que todos chegaram com o coração perfeito. Leiam 1 Crônicas 12. Todos os valentes preparados para a guerra, como diz Filipenses 1:27, que nós combatamos juntamente pela fé do Evangelho. Judas 1:3, que nós ardentemente combatamos pela fé do Evangelho também. E essa é a verdadeira defesa, não essa farsa, mentira da falsa defesa do Evangelho. Amém? Deus abençoe todos vocês e esperem. Não esperem, que digo, perdão. Ou seja, esperem um comunicado da Aliança do Calvário, mas vayam aos pastores, membros ou não membros, liguem para eles e falem que confessem tudo. Que confessem tudo que têm a falar, porque tenho certeza que por meio das orações dos justos, aqueles que foram vítimas do maltrato de Paulo Júnior e da liderança, eles vão falar. Eu tenho confiança nisso. Deus vai levantar seus valentes. Aleluia! Seus valentes que não vão temer ao homem, não vão temer as pessoas, mas vão temer somente a Deus. Porque Deus tem seus valentes ainda, seus soldados da cruz, seus crucificados. Deus tem aqueles que vão se levantar pelo filho de Davi, pelo filho de Deus, pelo glorioso leão da tribo de Judá. Deus abençoe vocês.